Essa é a live do jornal Rumo à Vitória, da Frente Patriótica Luiz Carlos Prestes. Hoje nós vamos receber Rosana Bonde, mas eu vou passar para a Noemi Osna fazer a apresentação da Rosane. Nós temos aqui hoje várias pessoas, Rosana, no interesse, personalidades de interesse sobre o caminho de Piabiru. Então, eu acho que vai ser muito importante aqui a nossa live hoje. Então, passo para a Noemi fazer a apresentação da Rosana e, em seguida, ela pode falar. Então, boa tarde a todos, boa tarde, Rosana, tudo bem? Eu vou ler devagarinho, eu escrevi, na verdade, hoje o texto, porque eu estou meio com condições de improvisar, então, peço desculpa, vou ler bem devagarinho. Faz de conta que eu estou no estúdio da Rádio Educativa. No início de 1980. Eu estava recém-chegado do Exílio e começava a atuar no jornalismo em Curitiba. Um tempo feliz da redemocratização do país e muitas esperanças e planos naquele presente que descortinava um futuro que nos aparecia luminoso. Tempos de reuniões nas salas paroquiais da Igreja do Guadalupe, de luta pelas diretas, de reorganização sindical, de oposição organizada de combate à pelegada que dominava o sindicato. No nosso caso, o Sindicato dos Jornalistas do Paraná. Éramos jovens de 20 e 30 anos, cheias e cheios de garra e vontade de reescrever a história do país. Rosana Bonde era uma das jornalistas mais coerentes com as posições políticas e defendia das quais não abria mão. Na época, ela iniciava uma trajetória de militância, mas era uma militância que extrapolava as fronteiras nacionais, pois continha uma visão coerente de pátria grande. E assim, naqueles anos 80, ela deixou para trás um emprego razoavelmente bem pago, de certa forma estável, no jornal em que trabalhava e partiu pelos caminhos da América Latina. Uma jornada terrestre de contatos, pesquisas, descobertas, que durou aproximadamente um ano e que nos rendeu entrevistas com o comandante Edwin Pastora, escritos sobre a Nicarágua, de contatos com a liderança zapatista no México, de vivências com o Sendero Luminoso no Peru, um saldo de livros publicados e empolgantes. Depois ela passa algum tempo em Brasília, de volta à imprensa, e sempre coerente se torna assessora de imprensa da representação palestina no Brasil. Mais tarde muda-se para Florianópolis, onde trabalha ainda nos veículos tradicionais da mídia. E foi como repórter de um canal de TV, que eu lembrei disso hoje, que conseguiu salvar da demolição e do assaltamento, ou algo assim, um trecho histórico de uma pequena calçada que havia sido usada pelos cortes imperiais brasileiros. Ao mesmo tempo, na ilha de Santa Catarina, ela descobre Aleixo Garcia, o náufrago hispano-português, que também pode ser considerado brasileiro, e o primeiro branco a trilhar o caminho do Piabiru. Daí a imersão na cultura guarani-cangangue, tornando-se quase um deles. Em consequência, a descoberta da transcendência, vinda de uma materialista quase empedernida, que ela dizia que era, o encontro com a dimensão espiritual, já em seu pequeno e lindo refúgio no Sambati. Daí muitas pesquisas e viagens para refazer o caminho incaico, Atlântico-Pacífico e vice-versa do Piabiru. É uma paixão pelas descobertas, que vindo de Rosana, através de suas falas, palestras e escritos, é quase viral. Um vírus do bem que faz com que nós também nos empolguemos e apaixonemos ao vê-la e ouvi-la. É uma Rosana que sempre nos surpreende, principalmente pela obstinação pela vida, que a levou a superar uma quase morte e que faz com que nunca desista de falar e de escrever aquilo que ama e acredita, principalmente o verdadeiro e o justo. Essa é a Rosana Bonde, ao meu ver, amo e admiro. É a Rosana Bonde com você. Muito obrigada. Isso é golpe baixo, hein, Nani? Eu estou quase chorando aqui. Eu sou daquelas mole que eu choro até em propaganda de televisão. Não vale, Noemi. Golpe baixo. Bom, boa noite, gente. Então, eu combinei com a Cidinha que eu vou falar um pouquinho sobre o Piabiru e depois a gente abre para as perguntas, tá? Para não cansar ninguém.
Então, é o seguinte, a minha ligação com o Piabiru começou 26 anos atrás. Eu trabalhava em Campo Mourão com um amigo meu de juventude, que virou prefeito lá, o Rubens, e ele me disse que tinha uma tarefa para mim, porque estava precisando recontar a história de Campo Mourão e da região, que não começava com a chegada dos pioneiros brancos, né? Que precisava contar a história indígena daquela região, que precisava contar o caminho de Piabiru. Eu quase perguntei para ele se era de comer, apesar de ser uma paranaense que ainda estudou com os livros do professor Rui Wachowicz, que tinha sobre o Piabiru, uma coisa assim, no livro. Então, depois, nunca mais eu tinha ouvido falar do Piabiru. E foi difícil aquele começo. Eu aceitei a missão e comecei a pesquisar. Quer dizer, estava difícil porque no início ninguém sabia o que era. Eu chegava nas bibliotecas, eu cheguei na própria Piabiru, as pessoas não tinham material para me fornecer, na cidade de Piabiru, que é perto de Campo Mourão. Ali naquela região passava realmente o caminho, ali, e um dos engenheiros, o professor Sadi, deu o nome de Piabiru para o município porque ele sabia da história. E aí ficou aquela confusão. Aí eu descobri que eu ia ter que ir para... Aí fui para Curitiba, pesquisei, foi complicado também na biblioteca estadual, o pessoal não sabia o que era o caminho de Piabiru. Aí eu vi que eu ia ter que ir para o Paraguai, né? Que aqui no Brasil estava complicado. Aí foi muito legal, foi interessante essa história da ida para o Paraguai. Porque o Rubens disse assim, nada de mordomia, vai de ônibus toco duro, fica no hotel mais barato que tiver do lado da rodoviária, nada de gastação, vai lá para trabalhar. E eu fui. E aí foi interessante, porque eu cheguei em Assunção, eu não conhecia absolutamente nada, né? Aí peguei um táxi para pedir para ele me levar no hotel mais barato perto da rodoviária. Aí os taxistas daquela época, eles tinham um hábito que veio do tempo da ditadura do Stroessner. Os taxistas eram todos espiões, uma boa parte. Você entrava no carro, ele já queria saber quem era você, ainda mais que você é estrangeira, né? O que você veio fazer no Paraguai e tal. Aí ele perguntou quem que eu era, se eu era brasileira, pelo sotaque ele já identificou. Eu falei, sim, tal, sou jornalista. E aí foi só ele. Aí já comecei a chorar as pitangas. Falei, senhor, eu vim aqui pesquisar um caminho do Piabiru, que lá no Paraná eu achei, não tem lugar nenhum. Me disseram que eu ia ter que vir para cá. Vim atrás de um tal de Aleixo Garcia também, que eu não sei quem é. Aí o motorista de táxi olhou para trás, onde eu estava, me olhou assim, de cima embaixo, com aquela mão dele assim, e falou, senhorita, Alejo Garcia é nosso descobridor. Ele naufragado em La Isla de Santa Catalina e começou a soltar toda a história de Alejo Garcia, o motorista de táxi, sabia da história. Ele naufragado em La Isla de Santa Catalina, tal, e depois avenido por um caminho com índios guaranias, tal, e ha descoberto nosso Paraguai. Eu falei, estou bem, cheguei no lugar certo. Você tem um motorista de táxi me dá aula de história. E eu tive muita sorte, porque logo na primeira noite, eu abri o jornal do dia e tinha lá
um pequeno anúncio sobre uma feira do livro, que, por coincidência, era numa praça ali perto do hotel. Aí fui, feira do livro, né? Cheguei lá, comecei a procurar livros sobre a história do Paraguai, não sei o quê. Não é que eu acho um livro de história que tinha um capítulo dedicado a Alejo Garcia. E aí eu estava toda feliz da vida, acho que eu estava distribuindo alegria. Quando que livro legal, e não sei o que, moça, quero esse aqui. Fui me fartando de comprar livro. Lá no Paraguai, muito interessante, eles têm uma ligação com o livro muito legal. Assim. As feiras do livro são muito bem frequentadas assim por escolares e tal, e as pessoas ficam assim, sabe, ainda mais uma estrangeira dizendo, ai, que legal, esse livro de história do Paraguai. Aí já apareceu um rapaz e disse assim, perguntou se eu era pesquisadora. Eu falei, eu sou jornalista, estou pesquisando sobre a história do Caminho de Piabiru, história de Alejo Garcia e tal. Ele falou, então eu vou lhe ajudar. Eu vou levar você amanhã nos jesuítas. Ou seja, no colégio jesuíta, que eles não... É uma pessoa que não recebe ninguém, não fala com ninguém, mas você, ele vai receber. Eu vou convencer ele a falar contigo. Ele queria me apresentar ninguém mais, ninguém menos que o Bartolomeu Meliá, uma sumidade sobre Guarani, sobre tudo. E que ninguém conseguia falar com o Bartolomeu Meliá. E essa pessoa disse, então, amanhã de manhã eu te busco no hotel, te levo no colégio dos jesuítas e você vai conhecer o Bartolomeu Meliá. E foi. Nossa, Bartolomeu Meliá me recebeu. Ai, que bom, assim, esses brasileiros gostam do Caminho de Piabiru. Aqui no Paraguai a gente chama de Tapeabiru. Mas Piabiru é a palavra mais correta, é mais antiga do que Tapeabiru. E aí já me contou um monte de coisa, e disse assim, você vai lá na biblioteca da Universidade Católica, fica aqui pertinho, vou te dar uma carta de apresentação, eles vão fazer cópia de tudo que você quiser, eles não deixam ninguém copiar nada, mas com uma cartinha minha, eles vão deixar você copiar tudo. Aí ele falou assim, inclusive te dou uma dica, existe lá um livro que eles não emprestam mais nem para o Papa. É uma obra de Lossano, de um jesuíta, de 1600 e pouco. É a primeira vez que a palavra Piabiru aparece escrita, foi nessa obra do Pedro de Lossano. Está no setor de obras raras da biblioteca. Eles não emprestam, mas para vocês vão emprestar para você xerocar. Xeroque, então, onde aparece pela primeira vez o termo Piabiru. Então, fui eu com a cartinha no dia seguinte, foi uma maravilha, realmente me trataram muito bem, estava apresentada, né, pelo famoso Bartolomeu Meliá, xerocaram para mim tudo que eu quis, de uma montanha desse tamanho de xerox. E eu falei, nossa, é coisa que não acaba mais, né? Então, foi assim que começou a minha aventura. O Piabiru é uma... Depois eu mostro, mas esse aqui foi o primeiro livro no Brasil escrito especificamente sobre o Caminho de Piabiru, que eu escrevi a pedido do Rubens para as crianças de Campo Mourão, porque ele tinha me chamado para isso. Você vai ter que escrever a história de campo indígena e do Piabiru para as nossas crianças. Aí fizemos o Caminho de Piabiru, uma ediçãozinha bem baratinha, bem simplesinha, mas foi o primeiro livro. É uma relíquiazinha. Primeiro livro sobre especificamente sobre o Caminho de Piabiru, publicado no Brasil. Aí, Campo Mourão, muito generosa, doou esse livro para todas as bibliotecas do Paraná, para fora do Paraná. Conclusão, esgotou em pouco tempo
E hoje em dia, acho que só eu tenho um exemplar. Então, Mas, enfim. Hã? Eu tenho. Você tem desse aqui? Sim. Então, tá bom. Eu também tenho. Então, Eu também tenho. então, tá bom. Então, vamos lá. O caminho de Piabiru, ou Tapeabiru, como é no Paraguai, era simplesmente, segundo o Reinhard Mark, um alemão que virou paranaense, era o caminho, a via transcontinental, ou única, mais importante da América do Sul pré-colombiana. Só isso, né? Claro que existiam as estradas incaicas, mas ligando o oceano a outro, como o Piabiru, era só o Piabiru. Então, é o seguinte, o Piabiru, ele ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, cerca de 4.000 quilômetros, né? Eles eram um caminho que, porque eu, quando fui escrever a história do Aleixo Garcia andou 3.000, mas o Piabiru mesmo é 4.000, porque ele saía ou do litoral de São Paulo, ou do litoral do Paraná, ou do litoral de Santa Catarina, atravessava, né, o Cone Sul da América no sentido sudeste-noroeste, mais ou menos assim, né? E ele tinha cerca de 4.000 quilômetros, porque entre o Oceano Atlântico e lá a região, nas pesquisas, a região onde ele acabava é interessante. É a região de Copiapó, no Chile. Porque as pessoas falavam que ele acabava no Peru, lá no litoral peruano do Pacífico. Aí eu fui pesquisar direito. Naquele tempo, claro, Copiapó fazia parte do Império Incaico, era considerado Peru durante muito tempo, aquela região de Copiapó. E era mais ou menos lá que terminava. Os guaranis fizeram essa rota. Saíram aqui do Brasil, foram andando, né? Daquele jeito, meio correndo, meio coisa, atravessaram a América e foram parar lá em Copiapó. E tem pesquisas arqueológicas, seja, foram encontradas provas dessa presença guarani lá nas proximidades de Copiapó, no Chile. E os guaranis, então, é esse povo que tem, como dizia um alemão da história do Piabiru, dizia que os guaranis têm o território nas pernas, porque eles vão andando e vão andando, não tem cerca mesmo. Então, eles foram até o Chile, até Copiapó, deixaram lá evidências da sua presença. Então, esse foi o roteiro que eu consegui identificar o mais fácil, o mais rapidamente de provar. Alguma coisa aconteceu aqui, Ângelo. A voz tá... Deu problema, né? Sumiu. Saiu, mas voltou. Estou consertando. Acho que voltou agora, né? Tá tudo certo? Tá bom. Pronto. Tá certo. Tá certo. Uhum. Bom, então, o Piabiru, existem 1.000 versões sobre quem é o dono do Piabiru. Quem foi o povo que construiu. Existem pelo menos quatro hipóteses mais faladas, mais aceitas. Deixa eu primeiro falar sobre a parte física. Piabiru foi descrito, desde os anos 1500, como sendo um caminho de 8 palmos aproximadamente de largura, que dá 1,20 m aproximadamente,
os taludes laterais de aproximadamente 40 centímetros, ele era como uma valeta. Então, os taludes laterais de 40 centímetros de inclinado, assim, né? E ele era forrado por uma soma de gramas, de gramíneas, que não deixavam nascer mato nenhum ali naquele... Ele era coberto como se fosse um tapete por essas gramíneas, e não nascia mato nenhum ali. Segundo os guaranis, o mato que eles usaram ali era o tal do capi-paraí. O Clemente fala do puxa-tripa, né? Pode ser também, não sei, eu não sou muito entendida dessa coisa. Mas era um capim que tinha sementes glutinosas, ou seja, elas grudavam. Essa se vê a engenhosidade guarani, né? Em parcela do Piabiru. Como é que replantava 4.000 quilômetros? Replantava andando, porque plantou grama, que a sementinha gruda no calcanhar de quem caminha, você vai caminhando e vai replantando, conforme você caminha, ele vai replantando sozinho, né? Então, essa é a engenhosidade. Então, esse carpê de cobertura vegetal era muito engenhoso, fácil de manter, ele sempre limpo, né? Os guaranis e outras tribos limpavam sempre. E agora eu vou voltar ao negócio das teses. Existem 4 hipóteses sobre quem teria construído, as mais faladas. Uma delas diz que o caminho foi construído, foi aberto por um povo G, ancestral dos caigangues ou dos xoclém, que é da tradição Itararé. São os primeiros ceramistas do sul do Brasil. O professor Igor Schmidt, da Federal, ele diz que encontrou, né? Ele soltou esta hipótese porque ele, nas suas pesquisas nos anos 70, ele encontrou trechos do Piabiru próximos a um sítio arqueológico da tradição Itararé, né? Então, saiu essa hipótese de que o caminho teria vinculação com G. A outra hipótese é que o caminho tinha sido aberto. A gente está podendo fazer arte aqui. Posso falar? Acho que alguém estava com o microfone aberto, Rosana. Fecha o microfone. Isso, vamos reforçar para todo mundo deixar o microfone desligado. Deve ser alguém que entrou agora e não estava desligado. Desculpa, Rosana, pode retomar. Não, tudo bem. Aí, a segunda... Então, o primeiro seria povo G, ancestral de Caigangue e Xoquilengue, tradição Itararé, os primeiros ceramistas, né? Comentado, então, apresentada essa hipótese pelo professor Igor, por ter encontrado trechos do Piabiru em Campina da Lagoa, nos anos 70, perto de um sítio arqueológico dessa tradição Itararé. A outra hipótese é que o caminho teria sido construído pelos guaranis para buscar terra sem mal, a busca do paraíso deles, que ficava em vários lugares, mas principalmente no Atlântico, em algum lugar do Atlântico. No centro do Paraguai também tem uma terra sem mal. E lá no lado do Pacífico, nos Andes, também tem a outra terra sem mal. Então, é no leste, meio e oeste. São 3 terras sem mal. Então, que eles teriam feito esse caminho solar, né? Porque é o caminho que é, como diz o professor Germano, é o caminho que o índio vê, ele quer acompanhar o Deus Sol. Então, o Deus Sol nasce no Atlântico, chega em cima,
no zênite, e depois vai lá para o lado do Pacífico. Então, a ideia é que o Guarani fez esse caminho, olhando para o céu, fez esse caminho na Terra, para homenagear o Deus Sol, né? Quaraã. E aí eu fui perguntar, e disseram que não foram eles. Não, esse caminho é do povo mais antigo. Eles dizem que usaram muito, realmente usaram muito o caminho Piabiru. Eles meio que assumem assim o Piabiru para eles, mas eles dizem, eles são super, que não foram eles que abriram, que quando eles começaram a usar já existia. Então que era um caminho feito por povos mais antigos ainda que eles. Então não foram, Guarani não assume a construção do Piabiru. Assume o uso, né? Mas não a construção. A outra hipótese... Alô? Ângelo, sumiu alguma coisa aqui? Estamos ouvindo, Rosana. É? Então, tá bom. A outra hipótese é que o caminho fosse Inca, né? Teria sido aberto de lá para cá, para os Incas virem ao Atlântico para procurar o nascimento do seu Deus Sol, porque os Incas viam o Deus dormir ou morrer todo dia lá do lado do Pacífico, né? E eles tinham áreas incaicas na costa, também no litoral, então eles viam o Deus dele dormir lá. Mas onde ele nascia? Onde é que ele acordava? Os incas entendiam tudo de astronomia e de coisa. Eles queriam achar. Então, uma das hipóteses é que eles vieram abrindo o Piabiru de lá para cá, em direção ao Atlântico, para buscar o lugar que o Deus Sol nascia. Porque essa história de dizer que os incas acreditavam que o Deus Sol nascia no Lago Titicaca, não. O Lago Titicaca é simbólico, é ritualístico. Mas eles sabiam que existia um lugar geográfico para o Sol nascer, e que não era o Lago Titicaca, embora toda a religiosidade incaica fale do Lago Titicaca, da sacralidade, do Deus Sol nascer no Lago Titicaca. Não, era mais para o leste. E vieram mesmo. Cada soberano inca, consegui também essa documentação, eles foram vindo cada vez mais para o leste à busca. Só que é o seguinte, eles já encontraram, segundo eles também, na documentação incaica, eles encontraram o caminho aberto. Então, eles usaram, sim, o Piabiru, mas não foram eles que abriram, não. Então, o caminho já estava aberto, sendo usado. Então, eles vieram em cima de algo que usaram o caminho que já estava aberto, agradeceram aos deuses e vieram. Chegaram dentro do Brasil, naquela região do Pantanal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a parte incaica ali, que quase não se fala. O pessoal do Mato Grosso do Sul sabe que os incas estiveram ali e fazem menção isso na sua história. Mas para o resto dos historiadores brasileiros não se fala. Mas existiu essa penetração incaica no Brasil, a busca do Atlântico, mas eles sabiam que eles iam ter que descer um pouco mais, porque chegar no Atlântico através da área mais complicada, que seria a selva amazônica, ou talvez a parte árida do centro-oeste e da Caatinga, era complicado. Então, eles começaram a tentar chegar mais para o sul. E como o caminho do Piabiru estava aberto no sul, eles, então, caminharam por esse caminho, mas tem na documentação incaica que eles encontraram o caminho aberto, não foram eles que abriram. Então, essa parte ficou também, não é uma hipótese confirmada. Os Guarani disseram que não foram eles, que foi um pouco mais antigo. Os incas também disseram que já encontraram aberto, não foram eles.
E a outra hipótese é uma hipótese mitológica, que se fala sobre Pai Sumé, ou Sumé, que os jesuítas transformaram em São Tomé, que teria chegado caminhando em cima da água, um cara de camisolão, sujo, caminhando pelo Atlântico, tá? Isso é o que diziam os jesuítas para interpretar a questão da lenda de Sumé. Os índios viram esse Sumé e contaram para os primeiros brancos que tinha vindo realmente um cara de pele, de cor diferente. Não falaram que era branco, falaram que a cor de pele dele era diferente deles, que ele era uma pessoa, um cara que andava em cima da água, que usava uma camisola suja, branca e suja, né? E que ele chegou no litoral ali, contaram os índios ali de São Paulo, do litoral paulista, né? Que ele chegou por ali, né? Que tem até marca da pisada desse Sumé lá perto de São Vicente e tal, mais ou menos isso, que o padre Montoya conta isso num livro, que o Tomé chegou no litoral de São Paulo, deixou a sua pegada santa em cima de umas pedras, né? E que aí, como não foi muito bem recebido, não entendi muito bem, ele caminhou para o interior e conforme ele andava, o caminho ia abrindo, porque ele era um homem santo. Então, tem essa lenda dos índios brasileiros que falam do tal do Tsunumé, ou Sumé. Depois, no Paraguai, os índios de lá falam a mesma história. Chegou um cara, assim, andando, vindo do leste e tal, e aí deram o nome de Pai Sumé. Pai Sumé. Depois, ele continuou andando, chega na Bolívia, nos Andes, tem também lendas sobre um homem que chegou carregando. Dependendo da situação, vai mudando. Por exemplo, na Bolívia, essa figura lendária aparece carregando uma cruz, a famosa Cruz de Carabuco, e que chegou na Bolívia andando também, abrindo o caminho, depois foi para o lado do Pacífico, chegou até o Pacífico e foi embora andando em cima da água de novo. E lá na Bolívia e no Peru, ele recebeu outro nome, recebeu o nome de Huiracocha, que tem a ver até com a questão do lago, dele ter andado em cima do lago. Porque Cocha, na língua incaica, é lago, né? Então, Huiracocha. Então, essas são as 4 teses. Eu acho que agora está bom, já. Agora vocês podem perguntar. Maravilha, Rosana. Muito obrigado pela explanação. A gente costuma pedir para os participantes clicarem, tem um ícone da mãozinha, que é para você se inscrever para fazer pergunta. O Jorge já está clicado, não sei se ele vai fazer uma pergunta. Já está inscrito, Jorge? Não posso me inscrever, eu acho que eu cliquei sem querer. Tudo bem. Bom, Rosana, a saída dos caminhos aqui no Paraná, em Santa Catarina. Santa Catarina sairia da ilha de Santa Catarina. Aqui no Paraná, ele teria alguma ligação com o caminho de Itupava, mas parece que seriam 3 braços, né, do caminho, e o outro sairia ali da região de Cananéia. O Henrique Schmidli seriam os 3 braços no Paraná. Itupava, o outro não me lembro. Eu não cheguei a me
a me deter muito na questão do Paraná. Mas o Vitamina, ele sempre fala que os 3 caminhos bem antigos do litoral até o Planalto, que eles são originários dos indígenas, né? E que provavelmente fizeram parte do sistema Piabiru, né? Essa é a tese do Vita. E à noite eles seguiam o caminho da Via Láctea, pelo menos foi o que eu aprendi com o professor Germano. Sim. De dia o Sol e à noite da Via Láctea. Sim. O professor Germano diz que o Piabiru, na Terra, ele espelha a Via Láctea no céu, né? Os índios têm essa história de que existe em cima, existe embaixo. Não tinha um alquimista, eu acho que foi alquimista, né? Que dizia que tudo que tem em cima tem embaixo. Os guaranis criam piamente nisso, que o que está em cima, tá. Isso está no Cabailhon, que é um livro místico. Acho que deu uma travada a conexão da Rosana. No céu, né? E então o Paraná tem essa coisa, os três braços que vêm do litoral até o Curitiba, até o Planalto, e depois ele segue aquela área ali de Castro, parece, e ele pega o Cabeça de Vaca descreve direitinho no Paraná, o Clemente sabe disso de cor e salteado, aquela descrição da passagem do Piabiru pelo interior do Paraná, né? E aí ele vai até Guaíra, que Guaíra era uma passagem mais fácil do que por Foz do Iguaçu. Aquela ida do Cabeça de Vaca para Foz do Iguaçu foi uma tentativa que ele morresse, porque o Cabeça de Vaca veio tomar posse do cargo dele de governador do Rio da Prata e do Paraguai. Ele veio para tomar posse em Assunção. Ocorre que em Assunção já estava uma autoridade espanhola muito dominadora lá, que era o Irala. E o Irala não gostou dessa ideia de perder o cargo para a Cabeça de Vaca. Então, o que o Irala fez? Uma armadilha. Ele mandou os índios encontrarem o Cabeça de Vaca pelo caminho de Piabiru para levar ele para cair na Foz do Iguaçu. Esse era o plano. Mas os índios acabaram ajudando o Cabeça de Vaca, porque ele escutou o barulho da queda e saiu. Se ele não tivesse saído do Rio Iguaçu, naquele pedacinho ali, ele teria caído. Essa é a história da Arapucá, que muitos dizem que os guaranis jogavam os adivinhos que era na Foz do Iguaçu, nas cataratas. E o Cabeça de Vaca quase caiu lá na Arapucá. Então, por isso, o seguinte, provavelmente o Piabiru era por Guaíra, a passagem dele para o outro lado. A passagem dele pelo Rio Paraná era por Guaíra. E aí ia para o Paraguai, e do Paraguai ele subia rente à margem do Paraguai até encontrar ali onde hoje é Puerto Soares, mais ou menos, na Bolívia, Corumbá no Brasil. E aí ele virava para a esquerda para ir para os Andes, né? Ele fazia mais ou menos a mesma rota do Trem da Morte, ali de Corumbá para Santa Cruz de la Sierra. Dizem que
que a linha férrea, a linha do trem, foi feita em cima do caminho do Piabiru. Alguma pergunta? Legal. Rosana, temos aqui alguns inscritos, eu vou citar alguns já, e também temos algumas eu esqueci de inscrições pedir no para chat. vocês botarem o mapa do Piabiru enquanto eu estava falando. Ah, tá, legal. Esqueci. Deixa eu ver se eu consigo Até fazer isso agora. Bom, eu vou chamar aqui, ó, tá inscrita a Noemi, o Clóvis, o Germano e o Eliseu. Noemi, você quer ir fazendo a pergunta e eu vou colocar o mapa enquanto isso? Você pode falar à vontade, hein, Noemi? Tá bom, eu não vou falar avançado, vou fazer uma pergunta curtinha. Rosana, uma das coisas mais interessantes que eu li nos seus livros sobre o Piabiru é aquela rede de comunicações que o Piabiru possibilitava. Então, que os incas, os originários da época, corriam até um ponto, tinha uma espécie de pira de pedra, e era uma maneira de se comunicar, de fazer entregas, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que eu achei uma das coisas mais interessantes do caminho do Piabiru. Bom, então, o mapa... Eu vou responder para Noemi, então. Bom, Noemi, esse sistema de comunicação é um sistema indígena muito engenhoso. Eles eram os tal dos tapejara. Eles marcavam lugares para deixar as comunicações, e aí os outros companheiros... Então, para não ficar percorrendo o caminho inteiro, muitas vezes, eles deixavam recados, né, em cima de uma pedra, tal, que era combinado, tal. E esse recado podia ser sementinha, cordinha. Os guaranis tinham um sistema de comunicação parecido com o dos incas. Os incas era aquela cordinha cheia de nó, que chamava quipos. Por aqueles quipos eles se comunicavam. O quipo era tudo, era número, era frase, era letra, era tudo. E os guaranis tinham um parecido. O Inca, o quipo era feito de lã, de lhama e tal. E o Guarani fazia de cipó. Chamava-se ainhé. E o Guarani também tinha umas pedrinhas, umas sementinhas, um saquinho de coisas que ele também se comunicava, cada coisa. Havia uma convenção. Semente disso significa isso. Pedrinha assim significa isso. O cipózinho com 2 nozinhos significa isso. Então, esses tapejaras faziam essa comunicação em toda a América do Sul, todo o Cone Sul. Não foram só os incas, né? Os guaranis tinham também esse sistema de comunicação muito interessante. Não precisava andar muitas vezes o caminho inteiro. Eles faziam essa comunicação. Então, aí está o caminho, começando tem uma em São Paulo, Santa Catarina. Aí eu acho que dá para enxergar bem. Aí me perguntaram sobre o caminho em Santa Catarina, onde saía, não era Florianópolis. Quer dizer, claro que Florianópolis era, assim, a ilha de Santa Catarina era um lugar de muita importância para os carijó, para os Guarani, né? Só que é o seguinte, o caminho não começava exatamente aqui. O caminho começava no Tapepucu, no rio Itapucu. Tapepucu significa caminho comprido. É uma das provas de que o Guarani sabia que existe uma discussão se o Piabiru continental mesmo era comprido, se ia até lá ou não. Então, Tapepucu significa caminho comprido. Os guaranis sabiam que esse caminho que começava ali perto de Barra Velha, hoje
é Araquari, a foz do rio Itapocu, né? Então, o Itapocu era o caminho que levava para dentro. Era o início do caminho comprido. Então, essa era a marca, era de quase uma plaquinha. Aqui começa o caminho comprido, Tapepucu. Aí virou Itapocu. Aí é ali que começava a parte catarinense. E São Paulo, pelo que se sabe, são 2 pontos de início no litoral. São Vicente e Cananéia, né? Também era isso documentado e tal. Então, essas são... Por isso até que eu falei para a Cidinha que eu ia explicar na palestra que, na verdade, o Piabiru não é só do sul do Brasil, ele é do sudeste também, porque em São Paulo tem uma parte importante do Piabiru, né? Então, não é só sulista, ele é do sudeste também. E aí, bom, tem São Paulo, que é ali Cananéia, São Vicente, Paraná, que são aqueles 3 pontos, 3 caminhos, Santa Catarina, que é o Tapepucu, e todos se reuniam na mesma direção, né? E iam em direção ao pôr do sol. Então, é o caminho solar. Ele vai do nascente do sol até o pôr do sol. Pronto, podem perguntar. Legal, Rosana. Agora está inscrito Clóvis. Clóvis, se você quiser abrir seu microfone, fica à vontade. Sim, boa noite, obrigado. Cumprimentar primeiro a Rosana. Bacana te ouvir, Rosana, e também saber que você está bem, muito bacana. E um tema super fantástico esse, né? Eu tinha colocado uma parte da minha pergunta aqui no chat, e você já respondeu a parte dela sobre essa questão dessa passagem aqui. Eu estou em Foz do Iguaçu, então passagem aqui por Foz do Iguaçu, não há aqueles que garantem que passava aqui exatamente o caminho. E aí eu fiquei um pouco intrigado também com essa sua observação sobre essa arapuca aí que teriam armado por cabeça de vaca, porque no caso de Guaíra tinha 7 quedas lá, né? Imagino que seja, quer dizer, a passagem seria logo acima das quedas, né? Então, de certa maneira, também poderia ser feita uma arapuca para ele lá. Então, é um pouco isso, queria que você comentasse. Mas a arapuca maior era a Foz do Iguaçu, era conhecido como arapuca. E, no caso do cabeça de vaca, o Irala queria se livrar dele, houve essa história de que ele foi levado malandramente para cair nas cataratas. E lá na área de Guaíra, era mais tranquilo de passar. Passava acima das 7 quedas, né? E ali tinha também uma coisa que os guaranis, né, os seus ancestrais falavam, sobre a facilidade de passar a pé o Rio Paraná, ali na área de Guaíra. E que isso o Mimandaju fala nos livros, que os antigos pajés, os antigos xamãs guaranis, contam com orgulho da passagem a pé pelo Rio Paraná, na área de Guaíra. Porque ali, na verdade, existia condições de atravessar a pé. Dependendo da época do ano, dava para passar o Rio Paraná a pé na área de Guaíra ali. O Mimandaju fala de atravessar o Rio Paraná sem canoa, na área de Guaíra, sem canoa, né? A pé, sem canoa, sem ajuda. E realmente era possível passar determinadas épocas do ano andando ali no Rio Paraná. Então, essa era a rota mais provável por Guaíra, né? E não por Foz do Iguaçu. Legal, Rosana. Na sequência aqui está o Germano inscrito. Germano, se você quiser fazer sua pergunta, seu comentário, fica à vontade. Sim, eu queria fazer alguns comentários, né? Porque, inclusive, foi perguntado agora, para os Guarani, né? Para os pajé, eu sou descendente de Guarani, né?
e trabalhei muito com pajés e só astrônomo, né? É aquilo que foi falado, né? Vai ser difícil ter uma origem. Pode ter hipóteses, né? Agora, não é porque você encontrou um sítio arqueológico no caminho, como pode encontrar diversos, né? Que seja aquelas pessoas que construíram o caminho. Concordo com a Rosana, né? Então, e que os próprios Guarani, com quem eu trabalho mais, naturalmente, e que tem mais a ver com esse caminho de Pebiru, eles, de fato, eles falam que não foram eles não sabem quem construiu. Não sabendo quer dizer que não foram eles, mas possivelmente é tão antigo, né, que são de proto-índios, não existia nem Guarani, nem Caigangue nessa divisão toda, de tão antigo que era, né? Mas os Guarani mesmo, eles não falam isso. Eles falam que eles seguem o caminho de Pebiru, né? E que para eles o caminho de Pebiru é um reflexo da Via Láctea na Terra. Eles sempre associam o céu e a Terra, como todas as religiões, todos os povos originários, misticismo e tudo mais, né? A Terra e céu, aquela relação, inclusive, no Yang e no Ying, né? Da Terra e céu, né? E eles também têm esse mesmo processo. E que, na verdade, eles usavam o caminho de Pebiru para encontrar a Terra sem males, tá? E como sempre fala, né? A Terra sem males estaria, para os Guarani, com quem eu falei, né? Diversos, no fim da Via Láctea. No fim da Via Láctea, né? Assim que nem o arco-íris, né? Que no fim tem o pote de ouro, que é o nosso mito, né? Para os Guaranis teriam a entrada para o céu, porque a Via Láctea seria a morada dos deuses, né? Então, se eles chegassem no fim, eles encontrariam por onde subir e ascender aos céus em plena vida. Isso significa o quê? Que eles não precisariam morrer para chegar na Terra sem males. Só que o que acontecia? Para que lado eles iriam? Falando, como já foi dito, né? Eles iriam para leste, para o mar, tá entendendo? Então, por isso que a estrada, o caminho, e seguindo as estrelas da Via Láctea, né? De noite, geralmente, a maioria das vezes eles viajavam de noite, seguiam as próprias estrelas da Via Láctea, e chegavam no mar, tá? E chegavam no mar e não encontravam, tá? Igualmente, como já o professor falou, o professor Bernardo, que fez um paralelo com o caminho de Santiago de Compostela, era a mesma coisa que acontecia lá. Antigamente, eu pensava que o caminho de Santiago de Compostela terminava em Compostela, mas não termina em Compostela, termina em Terra Finis, que fica alguns quilômetros de Santiago de Compostela, que dá exatamente no mar. Então, os peregrinos antigos, né, eles seguiam também a Via Láctea, isso que eu estou falando, não entrevistei ninguém, estou falando de bibliografia, né? Seguiam a Via Láctea para chegar em Terra Finis. Tá? Depois vem o sincretismo, né, religioso, que o Santiago esteve lá, está enterrado lá, assim como essa imagem que eles fazem do monge lá, né, do São Tomé, que é o Pai Tomé para os indígenas, né, para pegar o País Tomé que existe e transformar no São Tomé. Aí já acrescentaram tudo o que é possível, a barba que veio do mar caminhando, tudo, mas os indígenas, os pajé, pelo menos atualmente, né, desde que eu entrevisto, eles nunca falaram disso, né? E, então, para os índios aqui, né, para todos que eu entrevistei, né, com quem eu tive possível conviver, eles falam que o caminho de Pebiru, considerando o caminho de Pebiru, vai desde Cananéia até Assunção. Se vocês perceberem, de Cananéia a Assunção é uma reta. Pega um GPS, se põe em Assunção e põe em Cananéia, não tem, no erro do segundo. Eu não sei por que eles tiveram tanta precisão assim, né? Então, só para acrescentar assim, mais ou menos uma visão, né? Bom, e depois tem os outros caminhos, que nem falou, então é um caminho que vai do Atlântico ao Pacífico, né? Mas aí, como a Rosana já disse, são caminhos feitos pelos Incas. Eu estou falando da relação dos Guarani, né? Para os Guarani, esse trecho, Cananéia e Assunção. E, por exemplo, Florianópolis, Santa Catarina e tudo, é como se fosse uma BR, né? E os outros seriam vias secundárias, né? Então, são ramos, né? Então, é só isso que eu queria acrescentar um pouquinho, né, na palestra. Obrigado. Muito obrigada, Germano. Com saudade de você. Faz tempo, né? Trabalhamos muito tempo juntos, a Rosana e eu, né? Faz décadas já que
Faz tempo que a gente não se Sim. encontra, né? Trocamos muitas ideias, né? Muito tempo que eu não te vejo. Eu te vi na live esses dias sobre astronomia indígena. Sim. Então, e faz tempo que tá com saudade. Estou bem contente que você está com boa saúde e tudo. Você viu meu cocar roxo? Você viu meu cocar roxo? Gostei. Gostei. Rosana, daí na sequência está escrito Ricardo. Ricardo, se quiser ligar o seu microfone, fica à vontade, a câmera. Vocês estão me ouvindo? Legal, Anais, você está aqui também. Tudo bem? Estamos ouvindo. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bom, Rosana? Estava Tudo aqui assistindo bem. com a minha mãe e com meu pai, eles mandaram um abraço. Posso falar ou espero um pouquinho? Pode fazer a pergunta, fica à vontade. Eu estou um pouquinho nervoso. Eu tinha umas coisas assim para falar. Eu vou contar um pouquinho, se eu estou um pouquinho nervoso, mas também, de repente, se eu começar a falar demais, você me dá um toque, tá, Rosana? Bom, a Rosana veio uma vez aqui fazer uma palestra sobre o Peabiru, e tem muitos acessos aqui. O Ricardo é do litoral de muitas São trilhas Paulo, por para aqui que vocês dão se acesso ao localizarem. Peabiru. Eu sou de Itanhaém, São Paulo. Ok? Aí aqui também, por exemplo, eu estou fazendo um curso aí com a ANAS, com o Luan Picá da aldeia. E às vezes participo do Pajé Totó, conheço o pessoal da aldeia. A gente tem um grupo, um pessoal que faz pesquisa, faz um trabalho legal. Tem um pessoal bom na prefeitura, no meio ambiente, no turismo. A pandemia está atrapalhando um pouquinho, né? Mas tem aí o pessoal tanto da aldeia, tanto ali pela aldeia do Rio Branco e pelos sítios ali, Rio Branco, Mambu, e ali pelo pessoal das aldeias ali entre Peruíbe e Itanhaém, tem acesso ao Peabiru. E os indígenas conhecem, mas eles não falam muito, senão para o pessoal não desmatar também. E o pessoal da Fundação Florestal deve conhecer muito essas trilhas também. E meu sonho também é ver o pessoal da Fundação Florestal trabalhar junto com os indígenas. O pessoal da Fundação Florestal, aqui em Itanhaém, o pessoal consegue trabalhar bem, por exemplo, que nem agora vai ter umas reuniões das aldeias do Rio Branco, com o pessoal da Fundação Florestal, com o pessoal do ICMBio, o pessoal das fazendas, porque tem a trilha ali que o Marcos, da Amecoturismo, leva uma turma, tem fora da aldeia Rio Branco, tem uma cachoeira Três Quedas. Aí é difícil também, porque o pessoal... Ricardo, se você puder fazer a pergunta de forma mais objetiva, porque já são 7 horas, senão vai ficar muito complicado. Tá bom? Eu estou falando muito, né? Depois então, fala um pouquinho das suas pesquisas atuais, o que você está descobrindo de novidades sobre o Peabiru, se você puder falar, ou então a gente espera seus livros. E outra pergunta, quando vai ser reeditado os seus livros? Obrigado. Por nada. Bom, sobre... Porque está atrasado. Meus livros estão todos esgotados. Tanto a História do Caminho do Peabiru, como a Sara de Aleixo Garcia, estão esgotados há muito tempo. E a editora Imberê, que é do jornal A Nova Democracia, resolveu republicar, reeditar esses livros. Só que agora, com a história da pandemia, a decisão foi fazer em formato digital, não vai ser mais editado em papel. Uma série de problemas lá na gráfica e tal. Então, a notícia que veio do Rio de Janeiro, essa semana, foi o seguinte: os livros História do Caminho de Peabiru, volume 1,
volume 2 e volume extra, vão ser publicados em formato digital em junho agora. E os dois do Aleixo Garcia, a saga de Aleixo Garcia, e o outro que é Algo Mais sobre a História de Aleixo Garcia, seria publicado em julho. Em todo caso, eu sempre digo para as pessoas, não acreditem. Eu também, para não me estressar, eu finjo que não é verdade, tá? A notícia veio, mas como já estou meio escolada, não vou ficar na expectativa. Agora, de qualquer maneira, provável que em agosto a gente faça uma live para o lançamento dos livros, no dia 9 de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Eu vou tentar combinar isso com a editora, que pelo menos em agosto já esteja pronto. Porque realmente não tem mais, e as pessoas pedem muito, né? E nos sebos, os caras estão enfiando a faca como se fosse livro raro, estão cobrando 80, 100 pilas para um livro que a editora cobra 25, 30, é um absurdo isso. Mas, enfim. E as pesquisas atuais, eu estou um pouco parada, porque eu tive um derrame, né? E fiquei com o cérebro um pouco afetado e tal, voltei a trabalhar como repórter e tal, até como fisioterapia, mas está um pouco difícil. O que eu andei fazendo foi uma pesquisa sobre o Sumé, porque o que precisava, eu acho que é provável que eu escreva um livretinho sobre a figura do São Tomé ou do Sumé, porque os guaranis têm também muita ligação com essa história dessa figura lendária e tal. E eles falaram coisas interessantes para mim. Agora que a gente é bem amigo, eles já contaram para mim coisas bem legais. Mas eu ainda também não quero prometer. Eu não estou muito boa assim em condições físicas de escrever livro, fica difícil. Mas a pesquisa do Sumé avançou bastante, tem coisas muito interessantes que vocês vão gostar bastante. Descobertas boas. Legal, Rosana. Ó, na sequência está escrito Eliseu, a Silvia e a Naí. Então, Eliseu, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Aproveitando enquanto o Eliseu não... Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Eliseu. Fica à vontade. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar participando desse debate. Quero agradecer o convite do meu amigo Renata Dur e quero dizer que, realmente, aí, há mais de 10 anos, a gente aqui, na região central do Paraná, em Pitanga, nós não falamos aí sobre o caminho do Piabiru. Então, a Rosana, é uma alegria muito grande. Nós fizemos aqui, ainda quando eu estava à frente das faculdades do centro do Paraná, fizemos 4 encontros nacionais e um internacional sobre os estudiosos do caminho do Piabiru. E agora, revendo aqui, o professor Germano, mas a Rosana, também esteve aqui o Vitamina, e uma figura histórica, aí, o professor da USP, o professor Luiz Galdino. Então, a minha pergunta, Rosana, vai justamente o que nós temos hoje de órgão governamental, porque é sabido por todos do teu trabalho, nós fizemos um trabalho muito grande, você sabe disso, aqui em Pitanga, o próprio professor Luiz Galdino, na ocasião, veio proferir palestras aqui em Pitanga, na faculdade, ele até cita naquele livro dele, Os Incas do Brasil, lá, que o caminho do Piabiru teria na região central do Paraná, em Pitanga, as margens do rio Cantu, eles ficavam 15 a 20 dias aí naquele descanso da caminhada, seguindo o rumo aí a Guaíra, como você já falou. Então, disso tudo, é uma alegria muito grande,
né? A minha atuação, eu sou profissional do direito, educador também, e gosto muito aí sobre essa história do Caminho do Piabiru. Também tive por 2 vezes em Santiago de Compostela, e nós vemos que em nosso país, eu sei, não é uma crítica a isso, a gente não tem um apoio de um órgão governamental, estadual ou federal. Então, minha pergunta, Rosana, estou concluindo, agradecendo, com muita alegria e emoção de estar participando desse debate. Conte comigo para o que vocês precisarem. Então, a minha pergunta é isso: qual órgão governamental hoje que nos apoia sobre esses estudos, né, que você vem realizando e que outras pessoas vêm realizando aí sobre o Caminho do Piabiru? Eliseu, eu acho que ninguém, nenhum órgão. Pois é. Na verdade, acho que nunca teve. Eu me lembre, assim, em termos de apoio institucional, eu acho que foi das universidades, foi o caso de vocês, da faculdade. Uhum. Pois é, Mas então... a Prefeitura de Campo Mourão, teve uma época que a Prefeitura de Campo Mourão participou bastante. A Prefeitura de Piabiru, até recentemente, teve um trabalho muito interessante lá com o Arleto Rocha, né? Correto. Que fez um trabalho bem legal com relação à parte cultural do Piabiru no próprio município, para que o município assuma como seu, né? Que o morador do município adote o caminho, e parece que conseguiram, sim. Que bom. Ganharam prêmios, inclusive, foi muito interessante. Mas eu não conheço muito mais outra iniciativa, não. Então. Mas que bom, como sugestão, para que nós continuemos aí com esse grupo, com esses debates, né? E a gente, no futuro, pudesse elaborar aí um anteprojeto, alguma situação, né? Para que esses municípios, aonde que possivelmente o trajeto, aí o traçado do caminho, né? Que eles possam se reunir. E nós nos colocamos à disposição, novamente, aqui no Paraná, para fazer um debate amplo sobre isso, porque nós estamos justamente, voltamos a falar, e isso, além de ser uma questão nossa, de país, cultural, histórica, é turismo. Então, o que é turismo? Turismo é geração de emprego, geração de renda. Então, nós estamos num momento justamente em que os órgãos governamentais teriam que ter uma decisão nesse contexto, né? Então, essa é a minha colocação. Maravilha. Agora, na sequência, está inscrita Legal, a Silvia. Eu tentei... Desculpa, Rosana, você quer complementar? Fica à vontade. Não. Eu só ia dizer para o Eliseu que nós fizemos um anteprojeto de um seminário internacional do Piabiru, mas a pandemia não permitiu. A gente ia fazer aqui na Unisul, em Palhoça. Mas, infelizmente, não foi possível. Só isso. Pode Mas que bom, tocar. então está concluindo, vamos conversando. É muito interessante aí a gente estar falando aí, essas lives, essas reuniões, né? Para realmente não deixar isso no esquecimento, tá bom? Obrigado aí, um abraço a outros amigos que porventura estejam aí no grupo, né? Professor Germano, que honra, né? Eu já ouvi a sua fala aí, tá bom? Grande abraço a todos, obrigado. Legal. Então, na sequência aqui está inscrita a Silvia. Silvia, pode fazer sua pergunta, seu comentário. Tem que ligar o microfone e a câmera, se possível. Acho que a Silvia talvez esteja tendo algum problema para ligar. Eu vou passar para a próxima pessoa inscrita, que é a Anaí. Anaí, é isso?
Oi, boa noite. É a Anaís. Isso. Boa noite, Anaís. Tudo bem? Não conhecia a sua voz. Tudo bom? Então, tudo bom, e você? Tudo bem. Então, eu estava me perguntando porque muitas pessoas... bom, primeiro, muito obrigada pela sua fala, né? É sempre bom ouvir sobre esse aspecto do patrimônio do continente aqui. Então, muitas vezes a gente fica se perguntando sobre quem construiu, né, esse caminho, mas pela dimensão e também pela conexão com os demais caminhos que foram mencionados aqui também, eles não foram feitos de uma vez, né? E queria saber se tem umas pesquisas sobre a datação a nível arqueológico, porque tem bastante informações nas partes escritas dos jesuítas e outros exploradores na época colonial, da colonialização, mas se tem pesquisas a nível arqueológico sobre a datação do caminho. Uhum. Obrigada. Eu não entendi muito bem a colocação final, a indagação. Se tem... sobre a datação do caminho? Sobre a datação do caminho em termos arqueológicos também. Uhum. Bom, o professor Igor Smith, eu acho que ele aliou a datação à tradição Itararé. Eu, de cabeça, agora não lembro muito bem qual era a datação Itararé, mas o caminho é milenar, sim, com certeza é muito antigo, porque se os guaranis dizem que é dos antigos, os Itararé eram também Gês dos antigos. O caminho, lá na questão incaica, imagina-se, por exemplo, que não, eu falei que os incas tinham uma parte, na verdade, foi pré-inca, é mais velho ainda do que os incas. A parte peruana e boliviana do caminho, uma boa parte é pré-incaica, não é inca. Os incas são jovens, foi de 1100, mais ou menos. Então, lá naquela área é pré-inca. No Brasil, eu não vou me atrever a dizer quantos milênios, mas é milenário, é um caminho bastante antigo, né? E usado por povos os mais variados, porque a gente fala o caminho de Piabiru, mas na verdade era uma rede, né? Que tinha, claro, o tronco principal, mas tinha outros caminhos secundários e tal. Então, ele foi feito aos poucos, certamente, de acordo com a necessidade. Agora, uma coisa parece que fica claro, que é uma intenção solar, de acompanhar o Sol, né? De leste a oeste, enfim. E de lá para cá também, porque existem povos indígenas que dizem que o caminho do oeste para leste, ele também faz parte da vida do Sol, né? Que o Sol vai daqui para lá, para cá também. Então, é um caminho solar, com certeza, mas realmente eu não saberia te dizer a questão da datação arqueológica. Inclusive, por exemplo, aquela arqueologia de Copiapó, dos Guaranis, parece que é dos anos 600, mais ou menos, 500, 600. Então, portanto, 1000 anos antes da chegada dos
dos portugueses e espanhóis no litoral atlântico, né? Parece que essa que é a datação lá nas proximidades da Argentina e do Chile, das peças, dos vestígios guaranis encontrados por lá, mais ou menos isso, anos 500, anos 600. Mas o caminho provavelmente ele é bem antigo mesmo. Se alguém puder me ajudar, se alguém tiver alguma datação, realmente eu não arriscaria. Obrigada, Rosana. Por nada. Legal. Na sequência aqui está inscrita a Cláudia, e acho que ela está escrevendo no chat aqui que pode ajudar. Então, Cláudia, fica à vontade para fazer sua pergunta, sua participação. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Cláudia Malbrigades, moro aqui na Palhoça. Avisto os morros que o pessoal diz eu não sou entendida sobre o assunto. Eu conheço algumas pessoas que me falaram recentemente do caminho. Muito grata, Rosana, pelas informações, né? Adorei esse bate-papo e quero continuar me interessando, né, estudando esse assunto, e não vi o início dessa live, né, Rosana, mas pela informação que você falou, queria ter um congresso pela Unisul na Palhoça, que você é dessa região, né, não lhe conheço, gostaria muito de também ler seus livros, né, e a minha participação aqui não seria assim de gratidão, né, do esclarecimento, né, sobre o assunto que foi abordado aqui por todos os participantes, e vou procurar, né, conhecer mais o seu trabalho, o trabalho dos outros, né, participantes que têm coisa escrita. Muito obrigada, né, foi muito legal a gente tá conectado aqui nesse bate-papo. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada, viu, Cláudia? Obrigado, Cláudia. Tem desculpa até, tinha duas Cláudias inscritas, eu achei que era, às vezes, uma duplicidade no sistema, então tem uma outra Cláudia, que é arqueóloga do Museu Paranaense, que ela também vai fazer uma pergunta, ela está com dificuldade de ligar o microfone. Cláudia, se você quiser, então, escrever no chat, eu posso ler aqui para você a pergunta para a Rosana. Enquanto a Cláudia, então, faz a pergunta, ou tenta ligar o microfone, eu vou passar para a Cidinha, que estava inscrita, não sei se é a Cidinha ou o Laércio, para fazer pergunta também. Sou eu. Rosane, olha, é maravilhosa a história, né? A gente fica apaixonada pela história dos índios no Brasil, pela história dos guaranis. Isso é uma coisa que eu acho que nós precisamos aprofundar mesmo, e me deixa assim, muito contente de ouvir você falar. Eu tinha lido os livros sobre os guaranis, o Caminho de Piabiru, que a Noemi me trouxe, né? Então, mas assim, preciso ler outra vez, né? Porque você faz uma linda, mas agora ouvindo você, vou ler tudo outra vez. Agora, uma coisa que eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você fala Santo Tomé, aquela figura de camisolão branco e tal, isso é uma ligação com as missões, as missões religiosas que leva a essa visão de um cara como se anda, que procura de camisolão e tal. Essa é a visão que vem imposta, por exemplo, pelos missionários, por aqueles que queriam catequizar os índios? Tudo indica que houve uma reinterpretação católica jesuítica do mito indígena, porque o indígena falava de um outro personagem, né, com algumas características, e o jesuíta, ou franciscano, enfim, os padres que chegaram, né, fizeram uma interpretação de que seria São Tomé esse personagem, né, que os índios falavam.
Porque São Tomé, segundo a história católica, ele teria ido evangelizar em lugares distantes, né? Foi um dos apóstolos que evangelizou em lugares distantes. Então, dizem que foi ele que esteve na América. Inclusive, não sei se você sabe, mas o Villa-Lobos fez uma canção sobre essa coisa. Se chama Sumé Pater Patrium, ou seja, Sumé, Pai da Pátria. É uma sinfonia. Então, foi muito falado nisso no começo dos anos 1900, no século XIX também, tal, sobre essa questão do Sumé, São Tomé ter estado no Brasil pré-colonial, né? Que esteve caminhando aqui entre os índios e tal. E os jesuítas e os demais aproveitaram isso bastante também na parte da doutrinação, né? Que eles desejavam fazer dos povos indígenas. Então, eles pegaram um mito indígena, reinterpretaram, enfim, e transformaram em São Tomé. Então, houve sim, Cidinha, houve sim essa reelaboração do mito. Obrigada, então, Rosana, obrigada. Por nada. Legal. Agora eu acho que a Cláudia conseguiu liberar o microfone dela. Cláudia, fica à vontade para fazer a pergunta. Cláudia, aqui do Museu Paranaense. Oi, Rosana. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, eu estou escutando. Eu só não consigo ligar minha câmera, mas é porque tem uma incompatibilidade em alguns programas. Parabéns pela sua apresentação, né? Obrigada. Eu lembro de quando você foi doar vasilhame no museu e a gente conversou, é um trabalho fantástico que você faz, só para dizer que mesmo eu fugindo do Piabiru, o Piabiru vai atrás de mim, né? Então, existe essa característica, o Piabiru, se você não vai atrás dele, ele não se conforma, ele vai atrás da gente. Eu estou há 26 anos. Então, daí eu até, para te dizer, né, que, nossa, essas publicações virtuais são bem interessantes, a gente até pode pensar no Museu Paranaense, de você fazer, se você quiser, o lançamento desses teus livros online. Eu acho que pode ser feito um evento, né, online, porque você realmente é uma referência, e que eu aprofundei muito, né, em relação à documentação, consegui achar uns textos bem interessantes que detalham, né, algumas partes do Piabiru, e no Paraná, realmente, ele, como você estava comentando, é uma rede de caminhos, né, como no litoral tem desde São Paulo até Santa Catarina, aqui no Paraná, ele acabou se dividindo porque é uma rede de caminhos, e a gente fez algumas datações, eu acho que a outra pessoa fez a pergunta, né, e você pediu ajuda, eu estava até quietinha, daí eu falei, então vou fazer algum comentário. E recua muito. Antes, o professor Igor, ele estava se referindo a um trecho ali em Campina da Lagoa, mas, na verdade, aquele trecho tem partes reativadas no século XIX pelos Caingangue, né? Eles abriram para conseguir a efetividade lá da terra de Mangueirinha, né? Então, eles reabriram o Piabiru, e daí, claro,
existem vários sítios arqueológicos, tanto Guarani quanto Itararé-Taquara, ou Gêmeo Meridional, mas tem também algumas coisas muito anteriores, chega até paleoíndios, chega a quase 8.000 anos, as datações que a gente tem para alguns trechos do Piabiru, sabe? Olha, Então, eu imaginava isso mesmo, Cláudia, que legal. Então, isso está lá para trás, eu acho que a gente ainda tem que conversar, mas daí, em relação à pergunta do professor Clóvis, né, lá de Foz do Iguaçu, realmente tem um trecho, tanto que vai dessa parte do Rio Cantu, e sobe o Rio Ivaí, e chega até o Paranapanema, né, e atravessa o Paranapanema, que é descrito uma entrada do Piabiru na missão de São Inácio Mini, na primeira fundação, mas também na de Santa Maria, que era em Foz do Iguaçu, naquele trecho. Então, eu acho que teve até essas tentativas aí do Irala de tirar o Cabeça de Vaca, porque o Cabeça de Vaca tinha sido já governador de Assunção, né? Mas Não, mas a história da ele... armadilha foi quando ele começou, quando ele foi assumir pela primeira vez o cargo lá em Assunção. Que aí o Irala mandou uns índios para jogar ele dentro da cachoeira. Tem algumas diferenças, mas depois a gente conversa, né? Porque a gente tem muito que conversar, porque a gente buscou você, mas só que o pessoal falou que você estava em tratamento, né? Mas agora que eu te achei de novo, Rosana, eu não vou mais te perder. Então, é só para te dizer que achei muito legal, e a pergunta para você você acha que o Piabiru, um dia, você vai conseguir parar de estudar? Não, né? Não, ele é interminável, Cláudia. Eu já me conformei. Cada vez que eu acho que eu estou chegando no último raminho, aparece mais uma árvore cheia de galho. Tá, entramos em contato. Muito obrigada. O tema da vida da gente, né? Porque cada vez que você anda um pouquinho, ele vai um pouquinho. O Piabiru é como a terra sem mal, que é uma terra que anda, né? O Guarani diz que a terra sem mal anda. Então, o meu Piabiru anda. Toda vez que estou chegando perto do final, ele anda um pouquinho mais para frente. Eu não consigo terminar nunca. Mas é bom, para nossa felicidade, né? Muito obrigada, para nossa felicidade. Continue assim, e a gente vai entrar em contato com você. Obrigada. Muito obrigada pela... Legal. Oi? Legal. Olha só, Rosana, tá escrito agora na sequência o Fred, e eu vi aqui, acho que o Nelton também se inscreveu. Fred, pode ficar à vontade para fazer sua pergunta, na sequência o Nelton. Acho que está com o microfone no mudo, Fred. Tem que clicar ali no microfoninho para habilitar e aparecer o seu áudio. Ainda está sem áudio. Será que ele escuta a gente? Está escutando, Fred? Eu acho que sim, acho que ele não está conseguindo habilitar o microfone só. Tem um ícone que é um microfoninho, Fred, só clicar nele que ele libera. Enquanto isso, Nelton, quer fazer sua pergunta, Nelton? Fica à vontade. Ok, Theo, obrigado. Eu quero primeiro fazer um agradecimento pela excelente oportunidade que nós estamos tendo de uma live num domingo nesse horário, algo riquíssimo. E eu estou encantado de rever a Rosana, porque, afinal de contas, são tanto tempo, né? Não vamos nem falar em anos, né? Mas eu era deputado estadual contra a ditadura, 1981, 82,
Não sei se hein, Rosana, você ainda lembrava por telefone que nós fomos para fazer a visita a Guaíra antes que acontecesse algo pior, e foi quando nós estávamos programando a ida que houve um acidente que rompeu a ponte das 7 Quedas. Mas, além disso, eu quero fazer isso tudo para dizer apenas uma coisa. Eu dizia para Rosana por telefone que a riqueza que tem essa mulher brasileira é, acima de tudo, porque ela tem uma causa que passam anos e passam décadas e ela mantém viva esta causa. Então, é o que eu diria dizer, eu queria homenageá-la, como eu lhe disse por telefone, você pertence a essa espécie humana da teimosia santa, que é aquela teimosia que sabe por que é teimosa, né? A gente sabe por que somos teimosos, porque tem uma outra teimosia que é burra, ela não sabe por que é teimosa. Essa causalidade, que é a causa que nos une até, eu queria, para completar, dizer apenas que não é fazer pergunta, é agradecer, Rosana, pelo que você vem fazendo, e todos aqueles que estão atuando, por exemplo, no que diz respeito ao caminho de Piabiru. Porque o Brasil, nós todos sabemos, e é preciso, vamos fazer aqui até um mergulho muito rápido, nós permanentemente somos vítimas de uma ação concreta, pensada, de desmemorização da sociedade brasileira. Porque sem memória não se tem referência, não se constrói uma identidade nacional, é difícil manter uma personalidade coletiva. Então, beber na memória, fortalecer o que eu chamo a pedagogia da memória, tem no caminho de Piabiru até um elemento fundamental, que é a questão indígena, que é a questão toda, portanto, da integração latino-americana, vamos até chamar para estender um pouco, tem, portanto, uma concepção, né, que como é tão antigo isso, pré-colombiana, portanto, e a gente sabe que 99% dos livros de história do Paraná ou do Brasil não tem nada sobre Piabiru. Não consta isso, que era uma maneira de a gente avivar a importância do que aconteceu, como é que se dava, a riqueza dos valores que estavam presentes, a compreensão da espiritualidade, essa forma tão rica de percepção e de pertencimento à natureza, a busca de uma sociedade sem mal, quer dizer, o bem viver, que se nós fizermos tudo isso, quer dizer, está tão necessário hoje esses paradigmas, que são paradigmas tão importantes, porque o que nós temos é a falência desse paradigma absolutamente reducionista, imediatista, né, cartesiano. Então, Rosana, é a única coisa que eu queria deixar. Aplauso, reconhecimento, reforço aqui a necessidade dessa continuidade, para que a gente possa dar mais sequência a isso tudo. Parabéns mesmo, minha homenagem, e vivo aqui nesse momento, lembro lá no gabinete, como deputado estadual, a nossa querida Rosana tinha já a publicação de um jornal especial sobre o caminho de Piabiru. Quanto tempo! Mas tudo tão atualizado, tudo tão tempestivo. Obrigado, viu, Rosana? Por nada, Nelton. Legal. Maravilha, Nelton. O Fred, será que consegue agora ligar o microfone, Fred? Quer tentar fazer sua pergunta? Se não, eu indico, realmente está... Vamos ver. Está mudo, Fred. Se você quiser escrever no chat, então, eu leio para você, tá? Eu não sei se eu estou esquecendo de alguém que se inscreveu para fazer pergunta. Se tiver mais alguém, pode se manifestar, por favor. Evangelista, então, tá, pode fazer a pergunta, fica à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Rosana. Eu estou aqui, na verdade, como convidado, né? Queria agradecer aí o Jorge Bernardi pela oportunidade de conhecer vocês e conhecer Rosana. Na verdade, não é bem uma pergunta, eu queria dar uma sugestão. Eu estou conhecendo o grupo hoje e a importância desse assunto é uma coisa ímpar, né? Eu sou mineiro, morando em Curitiba há 10 anos.
adotei o Paraná como minha terra, tenho uma filha nascida aqui, então, sobre esses temas, e que você crie um vídeo desses temas, vídeos, e coloque em rede social para que isso fique uma coisa cada vez mais popular e pegue a base, né? Nós sabemos que as pessoas não gostam tanto de ler, mas o vídeo é muito interessante, que populariza o tema, e como bem disse, eu não me lembro aqui o nome, mas o nosso ex-deputado aqui estadual, é um tema que eu acho que merece chegar a cada vez mais pessoas, porque você... Tem uma notícia, a história do Aleixo Garcia, a história de Aleixo Garcia, que foi o primeiro homem branco a ser levado pelo Piabiru, até peço que vocês botem o retrato dele, supositício. Foi filmada, foi feito um documentário curta que ganhou o Festival de Cinema de Santa Catarina. E está disponível na rede? Estou ouvindo. Está no YouTube, sim. Que ótimo, se chama que ótimo. Demembipe Achuquisaca. Que ótimo. A descoberta do Império Inca. Muito legal isso, muito legal. Ganhou o Prêmio Catarinense de Cinema. Porque hoje talvez um dos grandes desafios da gente que faz documentário e que faz pesquisa, eu acho, é entender melhor a rede, os algoritmos, a forma de colocar, para que esses conteúdos sejam entregues às pessoas. Assim. Então, que bom que já existe esse. Então, por que não agilizar para que esse seja mais visto e os outros cheguem? Né? Porque eu também sou pesquisador, sim, e documentarista, e o que eu menos tenho é apoio do Estado. Eu acho que a gente tem muito que, enfim, que investir mesmo nessa pesquisa, sabendo que a gente está colocando um tijolo para gerações futuras, tá? Parabéns, e é isso que eu queria falar. Tá, muito obrigada. E conte comigo para o que precisar, tá bom? Muito obrigada. Rosana, você pode repetir o nome do documentário, por gentileza? Se chama Demembipe. Membipe era um nome antigo da ilha de Santa Catarina, um nome antigo, nome indígena. Demembipe Achuquisaca. Pontos, a descoberta do Império Inca. Sugestão, pode escrever no chat? É o nome do lugar onde o Aleixo chegou, lá no Alto Peru, perto de Potosí. E esse documentário está disponível? Ah, tem no YouTube. Aí, ó, eu acho que Osmarina de Oliveira, acho que já colou ali, e a Anaís Ah, também. que ótimo. Fantástico. Eu vou querer, que ótimo, eu vou querer assistir, com certeza. Já está no chat aí. Opa, beleza. O Hamilton, de Foz do Iguaçu, está inscrito. Hamilton, fica à vontade para fazer a pergunta, Hamilton. Não sei se abre. Não abriu. Estamos ouvindo, Hamilton. Mas não abre. Não abriu. Abriu. Pode fazer a pergunta que a gente está te ouvindo e te vendo. Pode. Não abriu. Não abre o som. Abriu. Abriu agora? Abriu. Está ouvindo agora? A gente está ouvindo. Pode fazer sua pergunta, Milton. Primeiro, quero dar os parabéns aí a Rosana. Isso é muito importante. Boa noite a todos. É muito importante que você tenha falado aí, conversado, né? Porque o Paraná realmente tem muito dos indígenas, tem muito dos caminhos dos indígenas, as estradas são feitas em cima de caminhos indígenas no Paraná e o pessoal não respeita os indígenas no Paraná. Né, ainda tiveram a capacidade de um tempo atrás, num debate que nós tivemos, dizendo que nunca teve indígena no Paraná, não existia índio no Paraná. É uma falta de informação que nós temos que continuar conversando, debatendo, e importante esse processo todo. Inclusive, nós estamos debatendo aqui na região oeste, aí. Eu até entendo mais ou menos o que você disse aí, porque tem uma parte ali em cima de Guaíra, que tem as ilhas ali, que chega ali a ficar quase seco ali, dependendo da época, dá para passar mesmo ali, tem umas ilhas ali, que nós fomos uma vez em barco conhecer essas ilhas lá em cima de Guaíra.
e diz que antes da Itaipu a corredeira era muito grande aqui nessa região de Foz do Iguaçu e ninguém conseguia atravessar o rio antes da Itaipu aqui, esse processo todo, que a água era muito forte aqui, muito ligeira a correnteza. Mas é importante esse processo, quero dar os parabéns a você. E vamos ver se nessa pandemia, nós aqui também fazemos parte do Centro de Direitos Humanos, vamos ver se nessa pandemia, quando terminar, você pode vir aqui, dar uma época de poder conversar aqui com a população, principalmente dessa fronteira. E eu quero dar os parabéns a Cidinha e ao Laércio aí, por mais essa live aí que a gente tem participado e tem recebido muitas informações aí. Muito obrigado, viu, Rosane? E vamos continuar defendendo esse povo que é sempre atacado, e sem reconhecerem o valor que eles têm para a história aqui da América do Sul. Tá bom? Obrigado, viu, Rosane? É isso que eu queria fazer, esse reconhecimento desse seu trabalho. Obrigada também por ter participado. Tá bom? Um abração. Tá bem. Um abração. Legal. Queria só... Eu acabei de mandar um link para todo mundo no chat, é o link da última live que a gente subiu no YouTube, que é a do Paulo Porto, justamente sobre o povo Guarani também, e a questão da luta pela terra após a construção da usina de Itaipu. Então, quem não participou na época e quiser assistir, a live foi em abril, se não me engano, tá aí o link, podem compartilhar à vontade. Essa que a gente está fazendo aqui também vai ser posteriormente postada no YouTube. Gente, tem mais alguém que queira fazer uma pergunta ou intervenção? A gente já está se encaminhando para o final. Infelizmente, algumas pessoas não conseguiram ligar o microfone ou fazer as perguntas, mas a gente pode receber e encaminhar para a Rosana, enfim, a gente tenta dar continuidade, desculpe. O Fred, né, ficou sem conseguir fazer a pergunta dele. Cidinha, quer fazer alguma consideração? Quero sim. Olha, é tão importante essa live, essa fala da Rosana, que a gente nem tem o que dizer. Tantas pessoas importantes e tantas pessoas interessadas no assunto, e é isso mesmo, nós temos que divulgar isso o máximo, porque a população precisa conhecer a história verdadeira, não? Eu acho que nós temos que continuar fazendo esses encontros, debates, e esse é o papel da Frente Patriótica Luiz Carlos Prestes, do jornal Rumo à Vitória, é trazer esses temas para debate, é informar, é a nossa luta, porque na pandemia o que vamos fazer? Então, essa invenção de live na pandemia está sendo um instrumento importante. E a gente se dispõe aqui, quanto jornal Rumo à Vitória, da Frente Patriótica Luiz Carlos Prestes, a receber também pessoas que tenham essas indicações ou informações importantes para a sociedade. Porque eu, como professora, e sei muito bem, nos livros de escolas, desde que eu estudei até que eu saí como professora, não tem a história verdadeira. Hoje, na verdade, até hoje, né, o índio é visto com preconceito, uma pessoa que não é a história verdadeira dele. A gente sabe, e eu aprendi bastante quando eu tive que fazer uma parte na Secretaria de Educação com a educação indígena, quer dizer, ser a responsável da educação indígena. Eu não conhecia a educação indígena. Quer dizer, eu tinha a minha posição política, mas não conhecia. Eu fui ler, fui estudar, fui fazer, e, na verdade, dar voz aos Guaranis, Xoclen, Caingangue, eles resolveram o que eles queriam, e nós, como funcionários públicos, temos que dar o que eles precisam, que, afinal, é isso que é. Né? Então, aprendi, mas, quer dizer, perante tudo isso aqui, eu não sei nada. Na verdade, acho que um cisco, né? Mas sempre aquela história, eu quero saber, sou apaixonada pelo tema, e acho, assim, maravilhoso. Quero agradecer muito a Rosana por essa bela palestra.
agradecer a vocês todos que participaram, né? E convidar vocês para continuar Obrigada, com a gente. Cidinha. Continuar com a gente. Eu só queria perguntar uma coisinha. Sim. Meu pai está muito doente. Eu contei para ele que eu ia participar e ele quer ver. Será que a partir de amanhã eu já consigo no YouTube? Olha, mandar aí para ele? A gente vai subir o vídeo, Rosana, e vamos tentar correr para ver se dá tempo de fazer o upload para amanhã para vocês. Então, porque nós temos a nossa... Seria mais no final do dia, então, né? Isso. Porque a ideia de fazer essa live, que todos participam, é para a gente se ver, é para a gente ouvir as pessoas, cada um falar a sua ideia, fazer a sua pergunta. E, às vezes, nós estamos achando um pouco de dificuldade, exatamente porque depois tem que pôr essa live no YouTube. E se for só direto, eu não entendo, estou falando o que eu percebo nas outras. Quando vai direto no YouTube, a gente só participa escrevendo, e não assim ao vivo. Então, nós temos seguramos por aqui, mas estamos vendo que talvez tenhamos que fazer direto no YouTube. Mas não sei, aí o Theo, ou quem entende, pedimos opiniões também, porque essa live é a 29ª live. Nós começamos o ano passado, todos os domingos, às 18 horas. Agora, nessa vez, nós achamos que poderíamos fazer 2 lives por mês. Então, esse mês de maio, teve uma live, e agora da Rosana, são 2 lives que terminam o mês de maio. E no mês de junho, nós também vamos programar 2, cada 15 dias, porque as lives são longas, a gente bate papo, a gente discute, é importante, né? Mas tudo a gente recebe também como vocês que estão participando também podem dar suas opiniões, porque nós estamos fazendo isso, mas agradecemos muito a opinião de todos, a ideia de como seria melhor, porque a importância é passar informação, é discutir a situação política, social, a história, a geografia do Brasil, porque sem isso nós não vamos para lugar nenhum. E, ao mesmo tempo, como o mês de junho nós já temos uma programação, eu queria dizer, no dia 6 de junho, então, nós vamos receber o doutor Alberto de Paula Machado, que é o ex-presidente da OAB do Paraná, que ele vai falar OAB ontem, hoje e amanhã, diante da conjuntura atual e da democracia. Então, a gente traz temas diferentes e convidamos as pessoas para o debate. Então, e aceitamos também que as pessoas indiquem alguns temas que seriam importantes. Então, essa é a nossa proposta do jornal Rumo à Vitória. E o jornal já tem 2 edições online, vai sair a 3ª, e quem se interessar pelo jornal, a gente pode mandar também o jornal. A 3ª já está sendo elaborada, e as 2 primeiras nós temos online. Então, eu agradeço... Eu acho que também seria interessante, só antes da gente encerrar, pedir para a Rosana fazer as considerações finais dela, lembrando, então, que a gente fez diversas lives, né, e aos poucos, as que foram gravadas, nem todas foram gravadas, porque no início lá, quando a gente começou, era uma coisa bem informal. As que a gente tem gravadas, a gente está publicando aos poucos no YouTube. Então, já tem a palestra da Anita Prestes sobre a questão da tutela militar sobre a democracia, e também subiu hoje essa do Paulo Porto, com a participação do Celso, que é um indígena, um Guarani da região oeste, e a gente tem diversas, entre elas tem a live do Nelton, tem a última live agora de maio, foi uma live sobre a história do SUS, foi muito interessante, né, do Dr. Gilberto. Então tem uma série de temas, são temas diversos, mas todos de interesse, são temas, enfim, de interesse geral. Então, Rosana, você fica à vontade para fazer suas considerações finais, e a gente encerra na sequência. Bom, eu só tenho a agradecer, porque
eu fazia tempo que não... Eu falei há pouco tempo atrás, mas foi assim, uma coisa muito mais reservada. É um chinês médico que virou arqueólogo e que se apaixonou pelo Piabiru e que me levou a fazer uma espécie de uma palestra, uma aula, assim. Mas me atrapalhei um pouco, porque a minha cabeça ainda não está totalmente recuperada, né? Eu perdi muito neurônio, então, às vezes, me dá uns brancos, assim, não me lembro. Eu tenho muitas falhas ainda de cérebro e tal. Mas, enfim, eu agradeço a compreensão de vocês, agradeço a oportunidade de ter falado, e os convites que me fizeram, eu agradeço. Vou torcer para que os livros saiam nas datas prometidas e que dê para fazer o lançamento dessas obras, ou no Museu Paranaense, ou em outro lugar, mas que dê para fazer. A gente acabou não falando praticamente nada do Aleixo Garcia, do meu fantasma preferido, mas em outro momento a gente fala. Maravilha, então, muito Rosana. obrigada. Só que quer dizer que amanhã, no final do dia, já teriam condições de estar no YouTube? Isso. A gente já vai correr com isso. Maravilha, então, Rosana. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Muito obrigado pela sua participação, pela sua aula, sua palestra. Eu agradeço também a atenção de vocês. Lembrando que a Rosana escreveu, né, Rosana, durante um tempo, colaborou com a Nova Democracia, e o jornal Nova Democracia sofreu aí recentemente, está sofrendo uma perseguição. Tem uma denúncia, quem quiser procurar, acredito que no site da Nova Democracia vai encontrar, enfim, P2 e o pessoal cerceando a atuação da redação, em volta da redação da Nova Democracia. Tá tendo eles estão perseguindo os nossos repórteres. Isso. Tem uns araponga perseguindo o repórter. Voltamos no tempo. Está acontecendo coisas muito parecidas no tempo da ditadura militar. Exatamente. Então, os repórteres estão sendo seguidos ostensivamente para tentar atemorizar. Os movimentos populares estão sendo criminalizados, né? Quase todos. Então, enfim. Mas não há de ser nada, porque a gente resiste. Os guaranis sempre dizem isso, quando converso com eles a respeito das perseguições, de tudo que eles sofrem. Não, 500 anos, o que é 500 anos? A gente prova que a gente tem existência. Aí eu aprendo com eles, porque eles sofrem um monte, eles dizem, que é 500 anos? Não é nada. A gente tem como ganhar essa guerra. É verdade. A resistência sempre, né? A gente tem que aprender com os que sofrem, né? E são esses resistentes, são os teimosos. Isso mesmo. São os povos indígenas brasileiros. Vamos seguir o exemplo dos guaranis. Muito obrigada, Rosane, obrigada a todos aí. Uma boa noite. E maravilha, viu? Palma para... Tchau. Tchau, obrigada, gente. Parabéns. Muito bom.